pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo e hoje nós vamos falar de música. E quem é noiva sabe que durante os preparativos do casamento são inúmeros detalhes para definir para o grande dia e transformar o sonho em algo verdadeiramente inesquecível não é tarefa fácil. E como qualquer sonho, sabemos que ele precisa de uma trilha sonora incrível para que esse momento seja eternizado. E sabemos que existem muitas dúvidas, e uma delas, como definir o estilo musical para sua cerimônia de casamento. E para tirar todas as suas dúvidas, nós convidamos o especialista no assunto, ele, Alcinei, do Grupo Harmonia. Alcinei, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e tirar aqui as dúvidas das nossas clientes. Eu que agradeço, Nária. Muito obrigado você, pelo convite. Será um prazer imenso e aproveitar e parabenizar por esse projeto incrível. Muito obrigado. E vamos às nossas perguntas, Porque a gente precisa tirar essas dúvidas. E Alcinei, quais são as emoções que buscamos quando falamos em música para o casamento? Então, como todos sabem, a música ela é a alma do casamento. A música ela dá vida, a toda essa cerimônia. E a música ela nos proporciona, seja ela instrumental, seja ela cantada, ela nos proporciona 13 distintas emoções, 13 emoções distintas. E quando se fala em casamento, a mais relevante é o sentimento, a emoção é o sentimento ali da saudade, da alegria, do amor. E naquele momento a gente fica submerso, esse amor, em meio aos convidados, em meio aos familiares, os noivos naquela expectativa. E essa energia positiva nos impacta também de uma tal maneira que, através do nosso cantar, do nosso tocar, exala amor e emoção. Então surge a dúvida, como escolher as músicas ideais para expressar esses sentimentos? Então, assim, quando os noivos, os clientes procuram o nosso trabalho, eu começo a fazer um breve questionário, É uma breve entrevista. Como que eles sonham, como que eles pensam o casamento, aonde vai ser o casamento, qual o local do casamento, qual que é o estilo do casal, o que que eles pensam. E a partir daí a gente começa a criar tais maneiras, tais formas, para começarmos a chegar nesse cortejo, nesse roteiro, nessa trilha musical ideal para a sua cerimônia. Ótimo. Alcinei, quando a noiva ela vai contratar vocês, por exemplo, surge essa dúvida, por exemplo, e vocês dão opiniões também de quantidade de músicos para compor ali a orquestra para esse grande dia e por quê? Claro, isso aí é de extrema importância também, porque na busca, por banda, por orquestra, primeiro surge a preocupação quantos músicos, eu vou utilizar. Aí a gente entra um outro detalhe, que qual espaço também vai ser aquele casamento, qual espaço vai ser aquela cerimônia, qual que é o tamanho ali do espaço ali para a orquestra, para compor aquele momento. E aí é de extrema importância o cliente ele conhecer um pouquinho do nosso trabalho, a quantidade de músicos. Então assim, eu sempre apresento o nosso trabalho quando os clientes vão até o nosso escritório, de como que a gente faz, os formatos musicais que a gente trabalha, o que é mais buscado, o que é mais pedido, como que é a cerimônia. A cerimônia é ao ar livre, a cerimônia é um local fechado, é dentro de uma igreja. Então a gente precisa saber, por exemplo, estrutura de som. Às vezes tem um local, a igreja, geralmente as igrejas, elas possuem já um sistema de som. E aí meio que proíbe colocar outro sistema ali dentro. Então a gente precisa já ter uma atenção voltada para isso também, para a gente saber a quantidade de músicos a ser utilizada para determinada ocasião. A questão de quantidade de instrumentos que eu devo escolher para a cerimônia influencia muito, por exemplo, porque muitas vezes a noiva ela já vem, por exemplo, desde quando ela pensou em casar, por exemplo, ela pensa na música X. Então, automaticamente, às vezes, quando ela vai escolher um pacote para a cerimônia, muitas vezes acaba ali o pacote que ela escolheu. Muitas vezes não dá para utilizar para aquela música dela, assim, tipo, eu quero escolher uma música que ela tem piano, por exemplo, mas ali no pacote dela não tem. Como resolver essa questão? É onde eu faço as ponderações, As pessoas, os clientes, eles não devem escolher o pacote somente pela questão de valor, mas por toda uma composição,
qual música, qual estilo de música você sonha, como que você quer. Então é daí onde entra essas observações. E nossos pacotes, quando a gente envia nossas planilhas aos nossos clientes, lá está determinados assim, pacote tal, quantidade de música, quantidade de instrumento, valor tal. Né? E acontece que alguns clientes querem escolher pela questão de valor, porque assim, tem uma planilha de curso, obviamente, mas acaba escolhendo pela questão de valor. E aí eu começo a fazer essas ponderações na hora de a gente sentar e começar a pensar na trilha sonora, exatamente isso, esses detalhes. Por quê? Quando você escolhe ali um pacote e você pensa, né, você tem um gosto musical totalmente diferente, às vezes aquela quantidade de música, aquela quantidade de instrumento não vai comportar, atender, né? Não vai atender, não vai comportar aquele, né, seu sonho, aquele seu pedido, seu gosto musical. E aí eu começo a fazer algumas ponderações, né, nas escolhas dos instrumentos. Então assim, observe muito esses detalhes para a gente não ter esses problemas. E isso aí é muito importante, porque não é só, né, a questão de valor. Eu não consegui contratar um pacote maior pela questão de valor. Não, vamos tentar otimizar. Eu faço o possível para tentar otimizar. Né? Então, assim, eu sou muito flexível nessa questão de instrumentos, de pacote, para a noiva não se perder também, para a gente não perder aquele gosto musical, aquela escolha que ela já fez. Então eu pondero muito essas questões, a quantidade de música, quais instrumentos a gente utilizar. Muitas vezes a noiva contrata, né, um certo pacote ali, mas na hora da gente definir o repertório, da gente escolher a trilha sonora, eu já começo a falar para ela, olha, a gente precisa modificar alguns instrumentos, até para a gente, né, trabalhar ali numa linha certa. Ótimo. Alcinei, a música ali da cerimônia, a música, vocês ajudam a escolher essas músicas do cliente, a escolher se ele está com muita dúvida? Claro, essa é uma parte importante também. Né? Como que você vai compor a sua trilha sonora ali se, né, a equipe musical, a orquestra que você contratou não te ajuda? Né? Isso é importante demais. Então, assim, a orquestra, ela é conhecedor, né, dessa parte musical, de detalhes. Então, assim, nós precisamos de fato orientar. Então, assim, nós pensando nisso, nós temos, né, todo um repertório já produzido, um repertório de aproximadamente 1.500 músicas. E esse repertório a gente repassa para os nossos clientes, para os nossos noivos. O repertório ele já vem com pastas subdivididas, ou seja, pasta do noivo, da noiva, dos padrinhos, dos pais, das crianças. Nessas pastas, nós tivemos a curiosidade, né, e a definição ali, né, de colocar somente músicas temáticas. Músicas que realmente, né, correspondem com aquele momento ali. E aí facilita demais, né, para as escolhas das músicas e para compor essa trilha sonora. Além disso, a gente também aceita sugestões. Né? Muitas vezes os noivos têm um gosto musical diferente, né, embora assim seja bastante música, mas tem um gosto musical diferente daquele repertório nosso ali. E aí, por isso que a gente precisa de um tempo, né? É importante você definir as suas músicas com antecedência para que a gente trabalhe os arranjos, para que a gente ensaie, para que no dia dê tudo certo. Tem noivas também que ela é mais resolvida, né? Então, assim, ela já sabe as músicas que ela vai escolher, ela já sabe. E já tem outras que tem mais dúvidas, qual música que vai dar certo, qual que não vai, né? Então é bem subdividido isso aí, né? Sim, tem noivas que já chegam com o repertório pronto, né? Já chegam com as músicas todas definidas. Tem outras que têm bastante dúvida, embora, assim, ela tenha um estilo musical, mas na hora de definir, né, aí tem alguns problemas, mas aí, assim, para nós é uma satisfação sempre ajudar essas pessoas e eu gosto mesmo de fazer essa reunião no nosso escritório para mostrar para ela como que cada música tem o seu significado. Ótimo. E Alcinei, qual a característica que eu devo observar na escolha de cada música para o cortejo? Cada entrada, cada momento tem músicas específicas. Então, assim, músicas dos padrinhos são músicas específicas. Eu sempre peço assim para os nossos clientes e sempre pergunto para eles como é que é a idade desses padrinhos. São mais jovens, são pessoas mais maduras. Por quê? Né? Hoje a gente tem um misto, né, de casamento contemporâneo, casamento clássico. Então, assim, casais mais jovens gostam, né, das músicas mais atuais. Né? Então, isso a gente começa, né, a indicar, começa a sugerir. E casais mais maduros, às vezes ali tem a ver também com o gosto musical do outro, gosta de músicas mais clássicas, tema de filme, músicas instrumentais. Então, assim, para cada momento tem suas temáticas. Entrada dos Pais, por exemplo, são músicas que remete à saudade, né? Músicas impactantes. Nunca você deve colocar uma música impactante no início do casamento.
né? Músicas impactantes é para a entrada do noivo, é para a entrada da noiva. São músicas ali mesmo ali que pede, né, assim, muita emoção, e isso aí é importante demais. Músicas animadas, eu sempre falo, é um casal mais jovem, de padrinhos, cabe também, né, um gosto mais animado, um gosto musical ali, uma música mais animada na entrada dos padrinhos. Agora, na saída, é importante ter essa música animada, essa música pra cima, porque é um momento ali que a união se fez, né, se fez presente ali. Então vamos comemorar essa vitória, vamos sair vibrando. E até porque também os noivos já relaxaram também, acabou aquela tensão, já né? Já passou esse momento, né, de tensão, de nervosismo. Ótimo. Alcinei, durante a cerimônia, tem algum tipo de música durante a cerimônia também? Claro. Durante a cerimônia o casamento não é somente a entrada, gente. O casamento não é somente a entrada. Às vezes assim, tem noiva que nos procura e quer fazer um orçamento. Não, mas o meu casamento só vai ter tal entrada. Aí eu começo a mostrar pra ela como que é realmente um roteiro. Começo a contar pra ela, olha, o roteiro, né, depende de tantas entradas. Olha, tem uma entrada do celebrante, tem uma da Bíblia, tem uma entrada dos padrinhos, dos pais, das crianças, isso e aquilo. Ela, meu Deus, tem tudo isso, eu achei que era só o noivo e a noiva. Não, então assim, é um misto, é uma quantidade enorme de entrada. Então, e outra coisa, dentro, né, de estilos do casamento existe, né, vocês sabem, existe vários casamentos. Então tem um casamento cristão, né, tem um casamento civil, tem um casamento ali mais ecumênico, né, tem um casamento ali de outras denominações. E dentro da cerimônia é tocada várias músicas, sim, a não ser só as músicas, né, de entrada. Por exemplo, casamento católico. Casamento católico, quando ele tem missa dentro do casamento, aí a gente, além das músicas de entrada, a gente precisa tocar todas as músicas litúrgicas da missa e as músicas ali que compõem aquele momento ali também do matrimônio, do rito matrimonial. Mesmo o casamento católico sem missa, ele tem alguns ritos que é de suma importância e que não pode faltar. Então, assim, tem o salmo, que é cantado, tem a aclamação, tem o momento ali da comunhão. E casamento gospel tem um momento da ceia, tem um momento do beijo, tem um momento da bênção das alianças. Então, assim, dentro do cortejo ali do casamento, do roteiro, né, são músicas de entradas que a banda, que a orquestra vai tocar, não. São muitos detalhes que precisam ser pensados, além dos fundos musicais também. No momento das falas, do celebrante, no momento dos voltas, tem um fundo musical ali, o piano trabalhando, sempre piano, violão, são instrumentos essenciais. Ótimo. Alcinei, alguns pontos são extremamente importantes para a gente pensar no repertório musical do casamento. Por exemplo, realizar uma visita técnica, ter consciência da restrição de cada igreja, por exemplo. Esses pontos são importantes a gente observar? É importante, muito importante, porque eu sempre peço aos casais, quando eles vão, né, no nosso escritório fechar o contrato, definir, eu pergunto, olha, qual vai ser o dia da visita técnica? Às vezes eu não conheço, né, o local, tem vários locais que a gente realiza os eventos. Então aqui em Palmas tem uma variedade de locais, de igrejas, e aí eu sempre peço, olha, no dia que tiver uma visita técnica, todos os profissionais, não deixe de nos avisar, porque é importante a gente conhecer também. Então, seja num local aberto, seja em chácara, no campo, ou seja dentro da igreja, a gente precisa conhecer um pouquinho do local. Então, assim, desde a sistematização da sonorização que vai ser colocada lá, até as regras, né, das denominações religiosas. Tem igreja que não aceita um certo tipo de repertório. Mesmo você, sendo católica, evangélica, às vezes, assim, no momento do casamento você acha que pode tudo. Não, tem muitas exceções. E essas exceções a gente precisa conhecer, seja do pastor, do padre, o que se pode tocar, o que se pode, né, apresentar. E os formatos também musicais que é colocado dentro dessas instituições religiosas. E o bom da visita técnica e o bom de você saber tudo isso, da noiva saber tudo isso, é ela descobrir isso com antecedência e não deixar para descobrir muitas vezes depois que ela fez todo o repertório, pensou em cada música, durante, às vezes na hora da cerimônia ali, ou o pastor ou o padre mesmo muitas vezes dizer, olha, essa música não pode. Já dá um baque na noiva, né? Tudo é com antecedência. A gente precisa, da mesma forma que você está buscando os seus profissionais com antecedência, né, esses detalhes, esses meros detalhes aí que são importantes também, precisa ser visto com antecedência. Visita técnica, os locais onde vai acontecer o evento, as restrições que é colocada também para esses eventos. Isso é de importância e relevância de você, né, começar a antecipar essas coisas para que no dia a gente não tenha problema a respeito disso.
E até saber se essa igreja ela dispõe de som, se ela dispõe de tomada suficiente, se a carga da energia é suficiente, tudo isso é muito importante, Sobretudo né? no casamento fora também, né? Fora em chácaras, a gente precisa saber muito a questão da energia, da potência, da quantidade de watts ali do som também que vai ser utilizada. Então é de extrema importância a gente já conhecer tudo isso antes. Ótimo. Alcinei, casamento ao ar livre, ele tem diferença de um casamento, por exemplo, um casamento dentro de uma igreja na questão da formação do quantitativo de músicos? Hoje em dia não tem essa diferença não. Hoje em dia, assim, vai mais do cliente, do que ele quer colocar. Mas assim, segue algumas orientações padrões, né, que fala do seguinte, casamento ao ar livre, né, geralmente são casamentos, né, de dias, geralmente são casamentos ali de unos, né, usa-se uma formação com os instrumentos mais suaves, né, uma formação ali de quarteto, de sexteto, né, então assim, a música se torna mais suave. Quando você quer uma música ali mais impactante, uma música mais forte, né, geralmente casamento à noite ou dentro de um local, e aí você consegue, né, trazer uma quantidade de música maior. Mas isso assim, isso não é um padrão não, isso não tem nenhum protocolo para isso não. Os noivos é que define, né? Assim, embora seja numa chácara, numa igreja, quem define a quantidade é você. É o que você quer investir, né, pro seu casamento. Então, se você pensa numa coisa grandiosa, bonita, bacana, e o local consegue absorver tudo isso, pronto, né? Contrata e seja feliz. Ótimo. Agora uma dúvida que eu recebo muito, Alcinei. Contratei um grupo musical. Eu não preciso contratar mais a sonorização? Ou ela já está inclusa, não está inclusa? Como que funciona? Olha, eu preciso falar a respeito do trabalho que nós fazemos da minha empresa, né? Tem muitas outras orquestras e grupos musicais que começam a colocar isso, né, como um brinde, né, como assim, parte já do seu pacote. Não, a gente leva essa coisa muito a sério. E sonorização, se você não tiver uma sonorização de qualidade, seu casamento também vai por água abaixo, viu? A música, ela já, né, acaba todo aquele brilho. Então, assim, os nossos pacotes, todos eles são separados da sonorização. A nossa planilha tem um valor do pacote, né, quantidade de música, e tem os valores da sonorização. E a sonorização, ela depende muito de onde é o casamento. Se é o casamento a um local aberto, se é um local fechado, da quantidade de pessoas também. Então, assim, a qualidade desse som é de suma importância. Nos nossos pacotes, para os nossos clientes, a gente não obriga eles a fechar a sonorização com a gente. Não, a gente, né, coloca os valores e coloca ela separada. Você pode pegar e contratar essa sonorização com outro profissional, só que nós exigimos, né, uma qualidade para o som. Então, para isso a gente passa todo um raio técnico do nosso trabalho, de como que a gente precisa. Hoje nós temos assim, um material de qualidade, de extrema qualidade, né? Buscamos inovar, trouxemos isso assim para os nossos eventos, para as realidades, para as experiências que a gente, né, já passou e passa. Então hoje nós compramos e nós temos um material de qualidade de sonorização, nós temos um técnico, nós temos mesas digitais, os equipamentos de sons, quase todos são ativos porque ele consome menos energia, vai ter menos problema. Então, assim, a gente precisa fazer um estudo muito, assim, dos locais onde é a cerimônia, e isso é de suma importância. Mas, assim, é importante vocês terem em mente, né, a música, ela é separada da parte da sonorização, né, a música tem um valor, a sonorização tem outro valor. Uma coisa que muitas vezes as noivas, elas acabam descobrindo, por exemplo, quando tem casamento ao ar livre, eu observo muito isso. Vai ser casamento e festa no mesmo local. Muitas vezes ela não se preocupa com isso, né? De contratar um som só para cerimônia, né? Aí acaba querendo utilizar aquele som da festa. E muitas vezes o local onde ela montou a pista de dança é muito longe, né? Então acaba influenciando. Então é muito importante olhar isso também, né? São duas equipes diferentes, né? A orquestra e a banda é totalmente diferente, os instrumentos é diferente, a música ela é tocada de uma outra forma, então assim, tem uma diferença muito grande. Então é importante observar esses detalhes. A música, ela precisa de um equipamento, né? De uma espécie de equipamento de um só. A banda, o baile, é um outro equipamento totalmente diferente. E assim, no casamento, mesmo assim, no mesmo local, onde acontece bastante em chácara, que é o nosso caso aqui,
as cerimônias elas são separadas da parte do baile e da parte da recepção. Então tem um lado, né, onde as pessoas vão confraternizar, vão brincar, vão beber, e tem um lado da cerimônia, que é aquele início, que é aquele momento ali mágico ali, que a gente precisa de uma outra sonorização para compor aquela outra parte ali da banda, da orquestra. E isso é importante demais, separar esses dois momentos. Alcinei, então, diante dessa situação, o que uma noiva deve analisar na hora dela escolher um grupo musical para tocar no seu grande dia? Referência, gente, referência. Você precisa buscar as referências desse profissional. E um detalhe muito importante, se atentem, né, muito. Geralmente o primeiro profissional que você busca contratar para o seu evento é o cerimonial. O cerimonial hoje ele é conhecedor de todos os profissionais. Então se atentem, né, às indicações, às observações que os cerimoniais faz, porque assim, além de você buscar, né, individualmente você buscar ali quais referências profissional, o cerimonial também vai te falar muita coisa disso. Então assim, compromisso, responsabilidade, pontualidade, infraestrutura, se o profissional tem escritório ou não, isso é de suma importância também. E a qualidade musical. Qualidade musical também você precisa, né, por isso que é importante essas referências, né, dos profissionais, aquele profissional que primeiro você acreditou, que primeiro você, né, contratou, e ele vai conhecer de fato ali quem é esse profissional, quem é essa banda, essa orquestra. Ótimo, até porque a gente não pode pecar, né, com isso, né? De forma alguma, o momento é único, ali não volta mais atrás, ali é aquele momento ali que, ó, a gente vai fazer, não dá tempo ensaiar, não né? dá tempo mais, os ensaios, tudo já foi visto antes. Ótimo. Alcinei, uma grande dúvida de algumas noivas, por exemplo, é sobre a música, né, sobre aquela parte que vocês chamam de sala, que tocam ali antes da cerimônia. Como funciona? É praxe do nosso grupo fazer essa sala de visita para recepcionar os convidados. É um momento ali que a gente começa a fazer algumas músicas românticas, então já cria todo um clima, né? Então inspira, né, as pessoas ali, e a gente já deixa aquele ambiente ali bem tranquilo, bem suave para receber a cerimônia. Esse momento aí a gente já faz, né, como um praxe mesmo aqui do nosso trabalho, e é um momento ali que varia mais ou menos de 20 a 40 minutos. Geralmente a gente faz isso, né, e a gente não cobra, tá? Isso aí já faz parte dos nossos pacotes musicais, a gente não cobra excedente por isso. Alcinei, uma dica de ouro que você pode passar para os nossos clientes? Casamento não é somente uma cerimônia, não é somente uma festa. Casamento é uma criação, é um começo de tudo. É um momento ali que realmente o amor nasce. Então assim, noivinhas, noivas, clientes, tomem cuidado, né, ao contratar qualquer profissional. Não contrate ninguém pelo preço, sobretudo a parte musical. Por quê? Isso é um momento que vai ser único, vai ser assim, é um dia só, não pode dar errado. Então você precisa ter toda a tranquilidade e você precisa ter, né, ficar tranquila neste momento ali para você não ter problema algum. Contrate alguém que tem credibilidade, alguém que tem qualidade, porque isso é importante. A música, ela não é só um mero detalhe no seu casamento. Ela faz parte também do protagonismo. A música é protagonista nesse momento único e inesquecível em suas vidas. Obrigada, Alcinei. Valeu, obrigado, eu agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, espero que tenham tirado muitas dúvidas e eu espero que o seu casamento seja inesquecível e muito musical.